os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nos encontramos nesta terça-feira e, ao cantarmos "Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó", permitam-me recordar aquilo que, na profecia de Ezequiel, tivemos como oportunidade de aprofundar na liturgia da parte da manhã. Lembro-me que dei a seguinte informação: no deserto, quando se tinha uma nascente de água, construía-se o templo. A imagem que é apresentada por Ezequiel é a do templo, do qual nasce um pequeno veio d'água que cresce. E à medida com que esse veio cresce, por onde ele passa, a vida germina. E lá, no fim do desembocar dessas águas, há vida em abundância. Lembro-me que eu disse na parte da manhã que o templo é sinal do Senhor que habita entre nós. A água, que lembra exatamente o batismo, é o nosso mergulho em Cristo, e à medida com que nós nos aprofundamos e deixamos com que Cristo nos guie, nos oriente, movendo-nos em Cristo, levamos aonde é o nosso destino final, a pátria celeste, a abundância da vida que já começa a ser vista e experimentada agora. Aonde quer que uma pessoa comprometida com o Evangelho assuma levar a força e a presença de Deus, ali a vida germina. E eu gostaria de, com vocês, olhar para essa indagação que nós temos no versículo 6. O versículo 6 do capítulo 47 tem aquele que fala com Ezequiel, que tem a visão,
diz: viste, filho do homem? Viste o que estas águas são capazes de fazer? É o que elas podem fazer e que farão com o meu povo, contigo. E agora lhes digo, comigo e com você. Saber que Deus nos oferece a fonte da salvação. Saber que Ele está conosco. Saber o caminho que precisamos percorrer é fundamental. Para que nós não caiamos num erro de duas imagens, no erro de uma imagem e de duas circunstâncias, melhor dizendo, de uma imagem na qual duas circunstâncias podem falar de nós. E necessariamente falarão. Permitam-me. Vemos o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Jesus está em Jerusalém e há uma imagem simples. Simples e rica. Um homem doente há 38 anos. Ele estava às margens da piscina de Betesda. Que coisa, não? As águas que se movimentavam, quando alguém nelas entrasse, ficaria então curado. E esse homem não consegue mover-se. Está doente há 38 anos, não consegue chegar até a água. Mas há uma pergunta de Jesus. Jesus pergunta a esse homem: queres ficar curado? Ele apresenta que não consegue fazer o movimento de chegar até a piscina em tempo hábil. Mas aqui está um detalhe. A fala de Jesus: levanta-te, pega tua cama e anda. À escuta de Jesus, ele se levanta, pega a cama e vai. E era sábado. Caríssimos, o homem doente, escutando a Jesus, levanta-se, pega sua cama e anda. Coloca-se em movimento. O mesmo movimento daqueles que escutam a palavra da vida que provém daquele que é o coração, com o seu coração eterno, se faz presente no meio de nós, representado pelo templo de Ezequiel. Aquele que coloca em movimento e no qual este homem, ao escutar, se move e faz um papel, sai da sua estagnação, é a imagem de todos aqueles que precisam, ao escutar nosso Senhor Jesus Cristo, tomar consciência de que é preciso levantar-se e sair da acomodação, da inércia, da indiferença, ou simplesmente da condição que está por um movimento que, em primeiro lugar, surge da escuta dele e do ímpeto de cumprir o que ele diz. Esse homem pega na cama e anda, levanta-se, porque escutou aquele que desde sempre falara e que, por sinal, muitas vezes não foi escutado no Antigo Testamento, e o qual fala a Ezequiel que à medida com que entrar na água que sai do templo, mais verá a vida acontecer nele e ao seu redor. Assim então, meu caro, minha cara, a primeira postura. Todo homem batizado, toda mulher batizada, precisa aprender a escutar a Jesus Cristo e colocar-se no movimento de viver a sua palavra. Lembro
que o Evangelho de João, como o próprio autor vai escrever no capítulo 20, versículos 30 a 31, tem um objetivo primeiro. Isto que foi escrito neste texto, podem verificar, isto que foi escrito neste livro, é para que continueis a acreditar que Jesus é o Senhor. E este homem parado à beira do caminho, buscando entrar numa piscina, é aquele que precisa escutar a Jesus Cristo, colocar-se no movimento do Evangelho, da vida indicada por Ele, e andar, movimentar-se. Como aquela água que nós escutamos na primeira leitura, levava a vida, que esse agora, ao escutar a palavra da vida, leve a vida que provém daquele que é a fonte da salvação, Jesus Cristo. Não é mais somente um templo, é uma pessoa. Não é mais somente um lugar, é um vínculo de coração e compromisso com a palavra escutada. O homem se movimenta. Não só se movimenta, sai do seu lugar, mas se torna um exemplo daqueles que, encontrando a vida que é Cristo, colocam várias coisas ao seu redor em movimento, pessoas, vidas, esperanças. Mas há ainda uma outra circunstância nessa cena. Daqueles que perguntam ao homem, eles sabem que ele era a doente que estava parado há 38 anos. O veem se movimentar e não perguntam como você está, o que você viveu, o que aconteceu com você, que bom que você está bem. A pergunta desses homens por ser sábado é simples, nem é uma pergunta, me perdoem, é uma fala imperiosa. Não te é permitido carregar a cama no dia de sábado. Mas o que é mais importante, ele carregar a cama ou ele estar curado e poder carregar a cama? É óbvio que é a primeira coisa que nós vamos pensar. Ele está se movimentando, ele agora está curado, isso é o ponto mais importante. Não é a cama que ele está carregando. Aí está o detalhe de uma outra circunstância. Existem aqueles que estão próximos a Jesus, talvez até tenham visto o que Jesus faz e proporciona, mas resolvem ficar no mesmo lugar, inertes, com a visão tão estreita, com o coração tão fechado, que são mais parados do que a água podre e insalubre. Eles se preocupam com o sábado e se esquecem de ver a vida que brota naquele que estava preso, doente e parado. Não é o nosso contexto atual? Pensemos bem. Fomos batizados, fomos inseridos em Cristo. E nós temos no nosso meio aqueles que se preocupam com tudo, menos com a graça que nos foi dada e que precisa ser levada a todos com os quais nos encontramos. Existem alguns poucos que escutam aquilo que receberam, são filhos de Deus, vivem como filhos de Deus, colocam-se em movimento como filhos de Deus e fazem, ainda que sendo poucos, um grande movimento para que a vida e a salvação se faça presente em todo lugar. Alguns talvez tenham visto o que Jesus faz, mas não creem nele, não seguem a ele, não escutam a ele, não vivem por ele, não se comprometem com ele. Outros, como este cego, escutam sua palavra, colocam-se em movimento e fazem uma diferença. Meu caro, minha cara, a primeira postura de quem escuta e resolve seguir a Jesus Cristo é de colocar-se
na direção que Ele indica. É fazer o que Ele ensina e viver o máximo possível o que Ele vive. Não é mais simplesmente andar descalço ou com roupas miseráveis, não. Existem pessoas que têm a vocação e dão um testemunho lindo nisso. É um dom. Mas a primeira coisa que nós fomos chamados a ser e a viver é deixarmos com que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo chegue no mais profundo de nosso coração, invada o nosso ser, torne forma em nossos gestos e aonde quer que pisemos, fecunde a história com vida. Portanto, permitam-me voltar a Ezequiel. Do templo saía uma água, e por onde ela passava, tinha vida. Me lembro que de manhã eu disse, essa água é a história da salvação. Uma imagem que quero trazer, porque o templo é símbolo do coração eterno de Deus que nos quis com Ele. A água é a história da salvação que Deus, insistentemente percorrendo o deserto da nossa história, deseja que a vida floresça por onde esta história de salvação, de esperança, alcançar. E nós precisamos nos movimentar segundo essa história de salvação, que agora tem um norte, tem um veio, tem um caminho, tem um leito como um rio, Jesus Cristo. E aonde quer que nós cheguemos em Cristo, é preciso que até lá, por onde nós passarmos, a vida daquele que nos chamou a sair da morte se faça presente. A vida daquele que deu a sua vida por nós inunde a vida daqueles que estão desesperançados ou até mesmo deitados, não numa cama como aquela que nós temos em nossa casa, mas a cama no sinal de entrega e de descanso, talvez até de descaso ou de desânimo. É necessário que nós andemos, e por onde quer que nós andemos, nutridos pela esperança que é Cristo, deixemos a presença de Cristo. Isso significa crer em Jesus. Não é somente falar dele. Não é somente realizar alguns atos. Acreditar em Jesus é ter a postura deste homem, que só escuta isso. Levanta-te, pega a tua cama e anda. É necessário que nos levantemos, saímos da nossa acomodação e façamos o que cabe a cada um de nós. E, em primeiro lugar, o que cabe a cada um de nós é fazer Jesus Cristo ser conhecido em nós, no nosso viver, no nosso proceder, no caminho que percorremos todo dia. Agora eu lhe pergunto, você é dos que escutam e se colocam no movimento, ou daqueles que veem o que o Senhor faz, veem aquilo que o Senhor realiza no meio da humanidade e só sabem encontrar o defeito?